Então, o que é que nós temos aqui? É a prova do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Estamos vendo aqui, ó, prova do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do ano de 2017. Beleza? Então, vamos lá. Questão número 11, é a primeira questão de matemática. Para construir suas imponentes pirâmides, imponente quer dizer grandiosa, grandiosas pirâmides, os egípcios tiveram que transportar gigantescos blocos de pedra e estátuas que pesavam toneladas pelo deserto. Para fazer isso, eles usavam grandes trenós de madeira. Especialistas em física da Fundação para a Investigação Fundamental sobre a Matéria da Universidade de Amsterdã disseram recentemente ter descoberto um truque simples e efetivo que pode ter sido utilizado pelos egípcios para facilitar a passagem dos trenós de madeira carregados de pedras. Eles umidificariam a areia sobre a qual os trenós deslizavam. Os egípcios alteravam o que os engenheiros denominavam de teor da umidade da areia. Chama-se teor de umidade o valor expresso em porcentagem, sendo PU e PS os pesos da mesma porção de areia, respectivamente úmida e seca. Então, PU é o peso úmido da areia e o PS o peso seco, né? E o teor da umidade fica sendo como o peso úmido menos o peso seco, dividido pelo peso seco, multiplicado por 100, já que é porcentagem. Pergunta: com base nesses dados fornecidos, pode-se verificar que o teor de umidade de uma areia que pesava 50 quilos e que, após ser umidificada, quer dizer, jogou água na areia, passou a pesar 60 quilos. Né? Então, ele pede que a gente calcule o teor de umidade de uma areia seca, pesa 50 quilos. Molhou, passou a pesar 60. Calcular o teor de umidade em valor percentual é igual a... E aí, gente, como a gente faz isso? Ideias? Coloca 60 e 50 em cima de 50 e diminui 60 por 50 e daí multiplica por 100. A Mariana falou o seguinte: substitui o peso úmido por quanto? Que valor aqui é o peso úmido? 60. 60. Diminuir do peso seco. Qual é o valor do peso seco? 50. Pode falar, Mariana. 50. E dividir pelo peso seco, 50. E o resultado multiplicar por 100. Ora, ela fez 60 menos 50 dividido por 50 vezes 100. Vamos continuar essa conta? Está certo o que ela falou? Está certo o que a Mariana falou, Mariana Alves? Sim. Tá certo, a Adriana concordou. Gente, filmem vocês aí, se não chegar lá no Instituto Federal, não vou saber quem são vocês, não sei quem passou, quem não passou. Então apareçam aí para eu conhecer vocês e saber, vocês estão copiando esses assuntos? Vocês copiaram tudo que o professor Arthur falou e estão copiando aí. Não precisa ser copiar a questão em si, né? Mas é bom você copiar a conta aí. Então, duas coisas, apareço aí para eu conhecer vocês, mas vocês não estão me vendo também, né? Espera lá, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, com o computador e o celular. Então, vamos lá, 60 menos 50. Vou escrever aqui para baixo. 10. 10. 10
dividido por 50 vezes 100. Beleza. Se eu fizer essa divisão aqui, ó, alguém apareceu bem rápido aí, acho que foi a Mariana, mas não deu nem para eu ver. E aí, Mariana, tudo jóia, beleza? Se eu dividir aqui, ó, 100 por 50 dá quanto? 100 dividido por 50. Dá 2. Quanto? Dá 2. Então, se eu dividir aqui, ó, 100 dividido por 50 dá 2. Ora, 10 vezes 2. O resultado é 20. O resultado é 20. Que letra eu marco? C. Letra C. Letra C. Além de tudo, o Instituto Federal do Rio de Janeiro só tem A, B, C e D. Bom, questão fácil, certo? Todo mundo concordou? Gabriel Pote, apareçam aí, Felipe, Pedro Vieira, Diogo, Tiago Carmo, Não sei onde está a webcam, Bia, professor. Maísa, apareçam aí PC. todos que puderem. Todos que puderem apareçam aí, porque chega lá no Instituto Federal, eu não vou conhecer nenhum de vocês no ano que vem. Estou vendo que o pessoal do Jardim das Oliveiras... São quantos alunos aí na sala do Jardim das Oliveiras, gente? Treze. Tem 13 alunos. Quantos alunos são do 9º ano? Levantaram os braços ali, parece que são 3, é isso? 3 alunos. 3 alunos. Vamos ver se passa todos os 3 aí no Instituto Federal do Pará, né? Fica ali na Afonso Pena, na Almirante Barroso, né? Eu já fui lá. Então tá, beleza. Podemos passar para a próxima questão? Copiaram? Talvez seja razoável que vocês copiassem aí. Eu não copiei. Copiassem aí, deixa eu ver aqui, ó. Só o que está de amarelo aí. E o que eu escrevi. Estudem sempre copiando, gente. Só olhando a gente aqui na aula, não vai aprender não, hein? Tem que copiar. Muito fácil essa questão, hein? Todos copiaram? O aluno que falou que não copiou, já copiou? Ainda não, eu fui pegar o caderno agora, professor. Você assistiu a aula do professor Arthur e não copiou nada? Eu tenho o caderno separado. Ah, esse aí é o de matemática, né? Exato. Beleza. Ia ter um grupo aí que ia entrar nessas aulas aqui em Campo Grande, lá no bairro, esqueci o nome do bairro, que também ia ficar tipo Jardim das Oliveiras aí, com vários alunos numa sala. Mas acho que ainda não deu certo, né? Pronto, professor. Beleza, então vamos em frente. Todos copiaram, acredito. Copiou todo mundo aí do Jardim das Oliveiras? Sim, professor. Beleza, vamos em frente. Questão número 12. É a segunda questão. Observe a pirâmide de degraus
representada a seguir. A figura geométrica destacada com uma estrela, né? Nessa pirâmide é um quadrilátero denominado... Bom, que quadrilátero é esse que está destacado na figura? Que está destacado nessa pirâmide? É um trapézio? Letra B. É um quadrado? Letra C. É um paralelogramo? Letra D. É um losango. E aí, gente? Ah, Maísa falou que é a letra A. Apareça aí, Maísa. Mas, professor, alguns aqui da sala estão entre a C e a A. Alguns alunos estão entre, os alunos estão entre a C e a A. E aí, gente, os demais? Gabriel Pote, Adriana, Felipe, Pedro Vieira, Diogo, A. Bia, Letra A. Tiago. Bom, primeira coisa, então vamos aqui, o quadrado. Alguém tem alguma dúvida de qual que figura é um quadrado? Quer dizer, quais são as características de um quadrado? Um quadrado Tem 4 lados. tem quatro lados, mas iguais. quatro lados iguais, porque todo quadrilátero tem 4 lados. Então, o quadrado tem os 4 lados iguais, o que mais? E os ângulos iguais. Eu acho E os ângulos iguais a quanto? 90 Quanto graus. Então, o quadrado, o que acontece? Os 4 ângulos são retos e os lados são todos iguais. Bom, essa figura eu acho que é a que todos conhecem, né? Por consequência, outras características do quadrado. As diagonais de um quadrado. Vocês estudaram, ó, você viu o quadrado, mas você não viu desse jeito que vai estar explicando. As diagonais de um quadrado, elas são iguais também? Sim. Sim, elas são iguais. E elas são perpendiculares entre si? Sim. Sim. Sim ou não? Sim. Aqui forma um ângulo reto? Vou aumentar. Não. Sim. Sim. Forma um ângulo reto. Beleza? Então, anotem isso aí. As diagonais de um quadrado também são iguais e perpendiculares entre si. Esse ângulo também é reto. Então, a gente está estudando um pouco mais em cima dessa prova do Instituto Federal do Rio de Janeiro de 2017. Um quadrado, os 4 lados são iguais, eles são perpendiculares entre si, as diagonais também são iguais e elas também são perpendiculares entre si. Beleza? Copiaram isso? Sim. Sim. Tá. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o losango. O losango. O losango, ele é... Vamos ver aqui, ó. Um losango, os 4 lados também são iguais. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Porém, eles não são perpendiculares entre si. Certo? Então, escrevam aí, losango. Os 4 lados são iguais, mas eles não são perpendiculares entre si. Outra característica do losango. Por favor. Pois não, Bia?
O senhor pode repetir, por favor? Quer que eu escreva? Losango, né? Então, a gente está estudando o losango. 4 lados iguais. Quatro lados iguais. Não são perpendiculares entre si. O que mais? Os lados opostos são paralelos. Ó, esse lado aqui, ó, é oposto a esse. E eles são paralelos. Todo mundo sabe o que é paralelo? Já viram aí nas cidades que vocês moram, 2 ruas paralelas? Elas nunca se encontram. Então, os lados paralelos, se você prolongar aqui, ó, vou pegar com outra cor. Se eu prolongar para baixo ou para cima, os lados, eles jamais se encontram. Então, quando isso acontece, os lados são paralelos. Deu para entender? Então, o que a gente ainda pode escrever a respeito do losango? Lados opostos paralelos. Beleza? O que mais a gente pode falar do losango? As diagonais. Vou fazer de outra cor igual eu fiz do quadrado. Essa diagonal e essa, elas são iguais, mesmo tamanho, as diagonais? Sim ou não? Não. Não, não, nem pensar, né? Uma é bem menor que a outra, mas elas são perpendiculares. Aqui é reto. Sim, as diagonais, elas não são iguais. Não são do mesmo tamanho, mas elas se cruzam perpendicularmente. Mas elas são perpendiculares entre si. E ainda, cada uma divide a outra ao meio. Então, essa distância aqui, ó, é igual a essa. Aqui, ó, marcar de outra cor, deixa eu ver, essa aqui. Essa distância aqui, ó, é igual a essa. E a mesma coisa acontece com a diagonal maior. Essa metade é igual a essa. Então, as diagonais de um losango, elas não são iguais, mas elas são perpendiculares entre si e elas se dividem ao meio. Estão copiando? Sim. Sim. Essa prova começou com algumas questões fáceis. Aquela primeira questão foi fácil, essa daí é fácil, mas lá para o final a coisa começa a ficar mais difícil, hein? Ô, professor, você pode repetir o que você falou para anotar? Claro. Posso, claro. As diagonais do losango não são iguais. Tá. Vírgula. Porém, vírgula de novo. São perpendiculares entre si. São perpendiculares entre si. Ainda E estou no losango, professor. As diagonais do losango não são iguais. pronto. Mas são perpendiculares entre si. Perpendiculares. Perpendiculares.
Quer dizer, elas se cortam no ângulo de 90 graus. Sim. E se dividem ao meio. Beleza? Aham. Podemos seguir em frente? Vamos para a Sim. próxima figura. O paralelogramo. Então, vou apagar tudo de uma vez só. O paralelogramo, a característica dele é só a seguinte. Os lados opostos são paralelos. Só isso. Esse lado é paralelo a esse. E esse aqui é paralelo a esse. O nome está falando. Paralelogramo. É um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Quadrilátero cujos lados opostos são retos? Paralelos. Tá. Paralelos. Vou escrever a palavra paralelos. Paralelos. Beleza? Então, todo mundo escrevendo o que eu estou falando, gente? Sim. E agora vamos ao trapézio. Posso apagar a respeito do paralelogramo? Então, paralelogramo, quadrilátero, Sim. cujos lados opostos. Ó, esse lado, ele é oposto a esse. Tá um de frente para o outro. Os lados opostos são paralelos. Significa que se você prolongar para baixo ou para cima, eles jamais se encontrarão. Tipo algumas ruas que tem nas cidades. E agora vamos ao trapézio, porque o trapézio é a resposta. O trapézio, ele é um quadrilátero em que dois lados são paralelos. Então, a gente vai desenhar esse trapézio que está na figura aí. Ó. O trapézio é um quadrilátero, tem 4 lados. E tem 2 lados, só 2, que são paralelos. Esse lado aqui, ó, é paralelo a esse. Ainda que seja menor, o importante é, se eu prolongar para cá, ó, e esse aqui para cá, eles jamais se encontram, sempre mantêm a mesma distância. Daí você observa que os lados, esses 2 lados, o de cima e o de baixo, são paralelos. Deu para entender? Sim. Então, a resposta correta é a letra A. Só que o trapézio, vamos aprender mais algumas coisas. Tem 3 tipos de trapézio. Vou escrever. Tem o trapézio isósceles. Tem o trapézio retângulo. E tem o trapézio escaleno. Anotaram aí? Tem 3 tipos de trapézio. O isósceles, o retângulo e o escaleno. Sim. Todos anotaram? Todo mundo sabe o que significa esses 2 tracinhos aqui? Sim. É que eu não quis repetir a palavra trapézio, né? Posso apagar, então? Ora, professor, qual é a diferença entre eles? Bom, vamos para o mais fácil. O trapézio retângulo, ele tem 2 ângulos retos aqui, ó. Trapézio retângulo. Não tem o triângulo retângulo que nós estamos estudando no sábado? Que estamos estudando o Teorema de Pitágoras? Tem
o triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto. O trapézio retângulo tem 2. Beleza? Posso apagar? Então, essa Sim. figura é um trapézio retângulo. A resposta certa é a letra A, mas vamos estudar aí a respeito do trapézio isósceles e sobre o trapézio escaleno. Posso apagar a figura? Sim. Então, esse trapézio que está desenhado aí é o trapézio retângulo. Vamos ao trapézio isósceles. Ó, 2 lados paralelos. Primeira coisa, eles podem até ser de tamanhos distintos. Não é o tamanho do lado que importa. O que importa é que eles são paralelos. Se você prolongar para a esquerda ou para a direita, eles jamais se encontrarão esses lados. Agora, se você colocar de tal forma que o lado daqui, ó, este lado daqui, fique do mesmo tamanho que o do outro lado, que esta medida de lado seja do mesmo tamanho que esse aqui, esse trapézio é um trapézio isósceles, como está escrito aqui. Ó. Não tem o triângulo isósceles, que ele tem 2 lados iguais? Tem. O trapézio isósceles também tem 2 lados iguais. Quando a gente fala igual, é que ele tem a mesma medida. Beleza? Tudo bem até aí, gente? Sim. Copiaram a figura? Ora, professor, e o trapézio escaleno? Ora, o trapézio escaleno é aquele em que, por exemplo, vou prolongar aqui, mas não vou deixar ficar reto. Para ficar mais diferente ainda, por exemplo, eu faço esse lado aqui bem grande, ó. Ora, esse lado é igual a esse? Não, nem pensar. Um é muito maior que o outro. Então, esse trapézio é escaleno. Ele não tem nem ângulo reto e os lados opostos, que não são os lados paralelos, não são iguais. Esse lado aqui não é igual a esse. Não tem o triângulo escaleno, que os 3 lados são diferentes? Então, tem o trapézio escaleno, que os lados não paralelos são também diferentes. Viram aí? Beleza? Beleza. Copiaram? Então, a figura mais genérica de os quadriláteros, digamos assim, dessas 4 que está escrita aí, é o trapézio. Porque você só põe uma condição. Tem que ter 2 lados paralelos. Tem que ter 2 lados paralelos. Aí depois você vai para o paralelogramo. O paralelogramo, os lados opostos são paralelos. Certo? Os lados opostos são paralelos. Que é assim, esse é paralelo a esse e esse de cima é paralelo a esse. Paralelogramo. O losango, você obriga que os 4 lados tenham o mesmo tamanho. Então, ele é uma espécie de paralelogramo em que os 4 lados têm o mesmo tamanho. E depois o quadrado, em que os 4 lados continuam iguais e os ângulos são retos. Beleza? Então, o que a gente vê é que todo losango é um paralelogramo. Mas nem todo um paralelogramo é um losango. Isso aqui é falso. Querem escrever isso? Sim. Então, escrevam aí, ó. Todo losango
é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um losango. Professor, repete, por favor, de novo. Todo losango, esse aqui, todo losango é um paralelogramo. Mas nem todo paralelogramo é um losango. Isso costuma cair muito em algumas provas. Todo losango é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um losango. Copiaram isso? Sim. E ainda podemos falar que todo quadrado é um losango. Todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Copiaram isso? Porque, veja, paralelogramo, os lados opostos paralelos. O losango é alguém que tem os lados opostos paralelos? É. Mas tem mais alguma coisa no losango que os quatro lados são iguais. Mas tem alguns paralelogramos que os lados opostos são paralelos, mas os quatro lados não são iguais. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é bem maior que esse aqui. Por isso que todo losango é paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é losango. E o quadrado, eles têm os quatro lados iguais? Tem, então ele é um losango, porque ele tem os quatro lados iguais. E os lados opostos também são paralelos. Então o quadrado é um losango. Mas tem alguns losangos que eles não são quadrados, porque ele não tem um ângulo reto. Esse aqui não é um ângulo reto. Então todo quadrado é losango, mas nem todo losango é quadrado. Beleza? Podemos passar para a próxima questão? Sim. Jardim das Oliveiras falou sim. Sim, professor. Gabriel Pote. Sim. Adriana. Então vamos em frente. Adriana é mãe. No sistema de numeração do Egito Antigo, os escribas utilizavam em seus registros frações unitárias. Ou seja, frações com numeradores iguais a 1. O que é numerador mesmo de uma fração, gente? O que é o numerador de uma fração? Frações com numeradores iguais a 1. O que é o numerador? O que é dividido? Uma fração tem duas partes, certo? Uma parte aqui em cima e uma parte embaixo. Como é chamada a parte de cima? Numerador. Numerador. Espera aí, não quis escrever. Numerador. E como é chamada de baixo? Denominador. Denominador. Então, os egípcios, eles usam frações unitárias, em que o numerador é 1. Então, a parte de cima das frações egípcias vale 1. É assim que eles usam a fração. Algumas frações com numeradores diferentes de 1 eram escritas como somas de frações unitárias. Então, as frações que não tinham denominador, não tinham numerador igual a 1, elas eram escritas como soma de frações unitárias. Somas de frações, todas elas com um numerador igual a 1. Tá. Sendo assim, é possível, uma possível representação, quer dizer, então tem mais de uma, da fração 19 sobre 20 como soma de frações unitárias. Poderia ser dada por, primeira coisa,
Tem duas alternativas aí que eu já digo que elas são falsas. Por quê? Tem duas alternativas aí que elas são falsas. Quais são elas? E por quê? Hã? Tiago, Pedro Vieira, Maísa, Jardim, Ah, Gabriel, Felipe. A letra A é falsa? Eu nem vou fazer conta. Duas alternativas dessas são falsas. Quais? A letra C é uma das falsas? E a outra? Letra B. B de bola ou D de dado? B Letra de D. bola, eu acho. D? Acho que a C e a D. Por que a C e a D são as falsas? Elas já não me servem. Porque o numerador na letra C é 9 sobre 20. Ele está falando que tem que ser para representar. E a letra D também está a mesma coisa. É verdade. C e D. Muito bem, Adriana, é isso aí. Ele não quer que a gente represente 19 sobre 20 como soma de frações unitárias. E a fração unitária é aquela que a parte de cima, o numerador vale 1. Ora, essa aqui tem um 9. Então, essa aqui é falsa. Ora, essa aqui tem um 2. Falsa. Então, vai me restar marcar a A ou a B. Certo? Certo. Nem fiz conta nenhuma. Só li e vi que a C era falsa e a D era falsa, porque a C e a D têm somas de frações que não são frações unitárias. Bom, então vamos lá. Como é que eu faço soma de fração de denominadores diferentes, em que a parte de baixo é diferente? Como que eu somo isso? Faz um MMC. Faço o MMC. Ora, eu vou fazer o MMC da letra A. Quanto vai dar o MMC entre 2, 3 e 5? 30. Vai dar 30, porque eles são primos entre si. Na verdade, eles são primos. O que é o número primo, professor? É o número que tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Ora, eu olho 2. Quem são os divisores do 2? O 1 e o 2. Só tem dois divisores. O 3, o 1 e o 3. Só tem dois divisores. O 5, o 1 e o 5. Então, eles todos são primos. Então, eles são primos entre si. Eu não preciso fazer o MMC. Porque eu sei que o resultado aqui que vai dar do MMC é a conta de vezes entre eles. É o produto deles. Eles são primos. Ora, então o resultado vai dar 30. Posso escrever só uma vez, assim, para todas elas, ou posso escrever separado. 30, mais 30, mais 30. Eu prefiro a primeira, porque eu escrevo menos. Então, faço um traço só e ponho 30. E agora, o que eu faço? E agora, o que eu 30 faço? dividido, 30, dividido por 2, multiplicado por 1. correto. Eu faço eu faço o MMC, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Ora, mais uma coisa. A fração tem que ter denominador 20. Estão vendo aqui? Então, Como vai aqui tem um 30, só vai ser, digamos assim, 20, se depois eu puder cortar aqui, em cima e embaixo, e aparecer um 20 aqui. O que eu acho difícil. De acontecer. Mas, como nós estamos estudando, e eu quero que vocês aprendam a dividir frações, a gente vai fazer assim mesmo. Aqui, vem cá aprender. Exato, é para aprender. Então vamos, 30 dividido por 2, quanto dá? Oi? 15. 15. 15 vezes 1. 15. 15.
Então, eu escrevo 15 aqui. Aí eu faço a mesma coisa, 30 dividido por 3 agora, e o resultado eu multiplico por 1. 30 dividido por 3. 10 vezes 1. Eu falei que eu queria acompanhar já. 10 vezes 1, gente. 10. 10. Faço a mesma coisa, pego o MMC, divido por 5, e o resultado eu multiplico pelo de cima. 30 dividido por 5. 6. 6 vezes 1. 6. Ora, quanto que vai dar isso? 31. Exato. 15 mais 10, 25. 25 mais 6, 31. 31 sobre 30. É a fração que eu quero? Não. Não. Não é. Não é, mas nós fizemos para, digamos assim, treinar soma de fração de denominadores distintos. Vamos para a letra B, mas a gente já sabe que essa vai ser a resposta. Ainda assim, nós vamos fazer para treinamento. Quanto vai dar o MMC entre 2, 4 e 5? 20. Porque preciso eu fazer assim, ó, vou apagar isso aqui. Quem está na dúvida, gente, faz o MMC, 2, 4 e 5. Vou fazer, não precisava, mas vou fazer e também vou dizer por que não precisava. O que eu coloco aqui? 2. 2. E agora, o que eu faço? Divide 2 por 2 vai dar 1. Depois divide 2 por 4 vai dar 2. E o 5 permanece. Repito, 5. Correto, muito bom. Continua, Adriana. Aí eu vou dividir agora o 2 de novo, porque eu ainda tenho um que é dividido por 2. Aí 2 dividido por 1 é 2. Aí vai ficar 1. 2 dividido por 2 é 1, e o 5 eu repito ele. Aí eu vou para o próximo número que pode ser dividido por 5, que vai ser o 5. Correto. Aí, baixo 1 e 1, e divido 5 dividido por 5, que é 1. Aí depois eu vou e multiplico do outro lado, que vai dar 20. Exato. 2 multiplicado por 2 é 4, 4 vezes 5, 20. Professor, por que não precisava fazer o MMC entre 2, 4 e 5? Quando um número divide o outro, o MMC é o maior. O 2 divide o 4. Então, eu não preciso fazer o MMC entre 2 e 4, vai dar 4. Então, a regra é, quando um número divide o outro, você não precisa fazer o MMC é o maior deles. Então, entre 2 e 4 vai dar 4. Agora, o 4 e o 5, eles são primos entre si. O que é isso, professor, de primos entre si? O divisor comum deles é só o 1. Quer dizer, quais são os divisores de 4? Os divisores de 4, eles são o 1, o 2 e o 4. Quais são os divisores do 5? O 1 e o 5. Então, eles são primos entre si, porque o que está repetido aqui é o 1. Ora, quando dois números são primos entre si, ou seja, que o divisor comum, aquele que se repete, é o 1, o MMC é a conta de vezes entre eles. O produto, falando melhor, produto deles. Quando fala o produto deles, quer dizer a conta de vezes entre eles. 4 vezes 5 dá 20. Então, por isso que eu não precisava fazer. Beleza? Posso apagar o MMC ali para a gente fazer as contas? Ou vou apagar esse aqui, ó. Vou apagar esse aqui, ó. Tá vendo aí onde está passando a borracha? Uma bolinha? Todo mundo já copiou esse aqui, né? Jardim, copiou? Então, vou apagar esse aqui, ó. Que foi a conta da letra A. Bom, então o MMC deu 20. E agora, o que é mesmo que eu faço? Divide de baixo e multiplica por cima. Pego o MMC, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 20 dividido por 2. 10 vezes 1. 10. Coloco mais. Só repetir o sinal de mais. Ó. O sinal de mais está aqui, repetir aqui. Se tivesse um menos, colocaria um menos.
Agora eu faço a mesma coisa. 20 dividido por 4. 5 vezes 1. 5. 5. E agora o que é que eu faço mesmo? Que coisa? 5 dividido por 5. Está parecendo mais uma porcentagem. Divido pelo de baixo e multiplico o resultado pelo de cima. Sempre isso. 20 dividido por 5. 4 vezes 1. 4. 4. Ora, 5 mais 4. 9 mais 10. 9. 19 sobre 20 é essa a alternativa? Sim. Sim, é essa a alternativa. Caiu aqui, né? Então, essa é aqui. Voltou. Voltou do computador. Bom, todos copiaram, todos entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Se não, a gente pode mudar de questão. Posso mudar de questão, gente? Pode, professor. Tá, então vamos lá. Vou apagar aqui para não ficar aqui em cima da questão 14. O célebre quadro Operários, pintado em 1933 pela artista brasileira Tarsila do Amaral, faz parte do acervo do Palácio da Boa Vista, na cidade de Campos do Jordão. Ali aparecem 51 rostos, ocupando um pouco mais da metade da tela, preenchendo-a de baixo para cima, da direita para a esquerda. Então está lá o quadro da Tarsila do Amaral, de 1933. Bom, vamos ler. Suponha que o total de operários... Quantos operários tem mesmo? Quem lembra? Está escrito lá, gente. 50. 51, né? Então, a gente já sabe que são 51. Suponha que o total de operários ilustrados na tela seja distribuído em 6 equipes. 6 equipes de trabalho. Uma para cada chaminé que aparece no desenho. Volta no desenho, está lá as chaminés, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vai dividir por 6 o total de operários. Inicialmente, cada equipe recebe quantidade. Cada equipe recebe quantidade igual de pessoas até chegar o número máximo possível de operários por equipe. A seguir, o excedente. O que é o excedente? O que sobra. Uhum. Exato. O excedente se junta à equipe que trabalha na única chaminé de onde sai fumaça. Aí eu olho lá, a única chaminé onde sai fumaça. O que sobra, o excedente, vai todo mundo para aí. Logo, feita essa distribuição, pergunta: o número de pessoas que vão trabalhar na chaminé com fumaça é? O número de pessoas que vão trabalhar na chaminé com fumaça é? Bom, questão fácil. Como que eu faço isso? Ideias? Vai pegar 51 e vai dividir por 5. 5? 6. Dividir por Ô, 6. professor, uma coisa que eu não entendi, tipo, se você for dividir por 6, significa que cada um vai trabalhar, né, igualmente em cada lugar, né, em cada chaminé. Só que aí, se você dividir por 5, ia sobrar esse total. Esse total não iria trabalhar, esse excedente não ia trabalhar na fumaça, na chaminé que sai fumaça? Mas veja bem, quantas chaminés tem? 6. 6. E você vai fazer quantas equipes de trabalho? 6. 6. Ora, então quer dizer, imagina lá todo esse povo. Você tem que dizer assim, ó, vocês, atenção, todos vocês aí.
Eu quero que todo mundo fique aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipes. Vai vindo um para cada um desses quadrados que eu risquei no chão aqui. Aí tem 51 pessoas aqui, vem uma para cá, 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 uma para cá. Aí vai igual, de forma que todo mundo fique igual. Vai ser 8 Aí em deu cada equipe, vai sobrar 3. Vai ser 11. Exato. Aí o que acontece? Sobrou uma quantia aqui. E, professor, não dá mais para dividir esse número aqui, ó, que restou de pessoas aqui, o excedente, ou como a Adriana falou aí, o que sobrou, o resto, não dá para dividir entre 3. Não importa. Vai todo esse pessoal para cá, por exemplo, que é a chaminé de onde está saindo fumaça. Entendeu o que o cara está fazendo? Entendi. Então não vai dividir em 5, ele vai dividir em 6. Então vamos fazer essa conta. Beleza. Então vamos fazer essa conta. Ele fez 51 dividido por 6. Ora, que número eu coloco aqui no quociente? 8. 8. 6 vezes 8? 48. 48. 48. 6 vezes 8, 48. Ué, a minha tela do computador ficou pequena. Bom, melhorou aqui. Eu não sei se ele grava a tela do computador ou se ele grava a tela do celular. Bom, deu 48. 6 vezes 8, 48. Ora, 51 menos 48. 3. 3. Percebe, Gabriel Pote? Você formou aqui, ó, 3, 4, 5, 6. 8 pessoas, 8, 8, 8, 8, 8. Vindo de uma em uma, ou de duas em duas, aí encheu. E agora, o que você vai fazer com esse? Espera aí, o que aconteceu aqui? O que você vai fazer com essas 3 aqui? Amanhã uma equipe. Você vai botar em qual dessas 6 equipes? Na que tá. Na da fumaça. Na da fumaça. Então, digamos que essa é a da fumaça, esses 3 vão vir para cá. Ora, então a pergunta é o número de pessoas que vão trabalhar na chaminé com fumaça. 11. 11, letra C. Beleza? Sim. Eu acho que deu o intervalo de vocês aí, né, gente? Deixa eu olhar aqui a tabela. Deu o intervalo de vocês. Então, na próxima aula, que pode ser, inclusive, no sábado, se a gente terminar as questões de teorema de Pitágoras, a gente continua essa prova aí. Beleza? Beleza. Falou, gente. Então, depois vai entrar o professor